Olá pessoal, essa é a nossa aula 3, tema C, ainda falando de tecnologia de grupo. Agora vamos abordar os novos arranjos físicos. Então, alguns mercados muito específicos têm a seguinte condição: alta variação na demanda, alta variação no tamanho dos lotes de produção, alta variação nos tempos de processamento e alta variação nos tempos de preparação. Tudo é complicado, tudo é muito alto. A demanda pode ser parcialmente ou totalmente estocástica, ou seja, difícil de prever. Há frequentes mudanças no conjunto de produtos que estou manufaturando. As sequências de produção podem ser muito variáveis. E um ambiente, além disso, de forte competição. Então é tudo bagunçado, tudo ruim. Os estudiosos chamam isso de ambiente turbulento ou ambiente altamente volátil, onde nenhum dos arranjos físicos que a gente chama de clássicos opera bem. Então surgiram novos arranjos físicos. Em 1991 surgiu o arranjo físico distribuído, proposto por esses pesquisadores, o fractal e o modular. Nessa apresentação eu não vou falar do modular, vamos falar rapidamente do fractal e vamos fazer um exercício sobre o distribuído. Muito bem, arranjo físico fractal. Esse nome fractal não deve ser estranho. Você já deve ter ouvido falar. Mas o que vem a ser um fractal, então? É uma figura geométrica. Tem os fractais aleatórios e os fractais geométricos, que se repetem continuamente num padrão sempre idêntico. Observe as figurinhas, aí vai dando zoom, zoom, e ela sempre se repete. Esse é um fractal geométrico. Vamos entender mais um pouquinho de fractal, só para a gente entender o conceito do arranjo físico fractal. Então aqui nós temos um segmento inicial com uma linha reta. Nessa linha reta a gente vai criar um distúrbio. Então, por exemplo, um degrauzinho para baixo e um degrauzinho para cima. Em cada pequena linha reta que sobrou, eu repito o procedimento. Então eu vou fazendo isso sucessivamente e vai aumentando a complexidade, mas mantendo uma similaridade com o original. Isso foi feito unidimensionalmente nesse exemplo, mas pode ser feito uma figura bidimensional também. Cada aresta sofreu uma modificação, depois cada aresta que sobrou sofre a mesma modificação, na mesma proporção, né? E assim por diante. Ou no caso desse triângulo, cada triângulo cheio recebe um triângulo vazio invertido no seu meio. Sobram vários triangulinhos e o processo se repete em cada um desses novos triângulos. Foi inclusive a figura inicial que a gente viu. Vamos imaginar esse triângulo, em cada face vai ganhar um novo triângulozinho. Cada nova face ganha mais um pequeno triângulo. Cada nova face ganha mais um pequeno triângulo. E assim infinitamente. Você vai fazendo aproximações e não tem modificação nenhuma. É sempre a mesma forma geométrica. Um caso bem interessante, todo mundo deve ter recebido isso pelo WhatsApp, era essa praia que você tinha que clicar e dar um zoom para ver alguma coisa muito interessante. E cada vez que você apertava o botão do vídeo, ele repetia a animação. E parecia realmente estar dando um zoom, mas era uma autorrepetição, porque essa imagem também é um exemplo de fractal. É a figura contida dentro da própria figura. Muito bem bolado, né? Mas você fala, isso não existe na natureza? Existem vários fractais na natureza. A computação gráfica procura replicar isso em filmes, em games, usando fractais na construção de árvores, de floresta, de montanhas. Mas observa isso aqui, um brócolis. Um brócolis é um bom exemplo de fractal. Por quê? O brócolis como um todo, se você quebra ele, as duas partes, cada um em uma mão, ficam muito parecidas uma com a outra. Uma é a repetição da outra. E você vai diminuindo ele, a cada pedacinho menor representa o todo muito bem. Então é como se fosse realmente um fractal. Bom, tudo isso para a gente entender o seguinte. O que vem a ser um arranjo físico fractal? Por que tem esse nome fractal? Porque é uma fábrica dentro da fábrica. Vamos entender melhor isso. Qualquer célula de manufatura é capaz de produzir qualquer peça que a empresa já produzia. Como? Por quê? Porque cada célula tem pelo menos uma máquina de cada tipo. Então eu tinha uma fábrica, um arranjo físico funcional. Serras, tornos, furadeiras, fresadoras, qualquer outra máquina. Eu começo a dividir isso em células, mas cada célula vai ter pelo menos uma máquina de cada. Então qualquer peça que a minha fábrica produzia, a minha célula produz.
Então a gente diz que é uma fábrica dentro da fábrica. Então é como se fosse um fractal. Eu tenho uma representação pequena do todo em cada pedacinho individual. Tranquilo? Muito fácil, né? Para encerrar, vamos entender o arranjo físico distribuído. Como é que é esse arranjo físico? O objetivo dele é aproximar as máquinas de processos diferentes para criar células virtuais com rotas mais eficientes. Bom, surgiu um novo termo aí, célula virtual. O que vem a ser uma célula virtual de manufatura? É um conjunto de máquinas que formam uma célula de manufatura somente durante o tempo em que o lote de peças para o qual ela foi formada estiver sendo fabricado. Então a célula existe durante um período de tempo. Acabou aquela fabricação, as máquinas ficam independentes novamente e livres para serem usadas na formação de outras células. Conceito bem interessante. Bom, tem três tipos: o parcialmente distribuído, o aleatoriamente distribuído e o maximamente distribuído. Vamos entender um pouquinho desses três arranjos físicos. Mas antes, vamos ver como os arranjos físicos são representados na maioria dos artigos científicos. Aqui tem um arranjo físico funcional. Cada cor está representando um departamento, um setor. Então, por exemplo, eu tenho 6 máquinas do tipo 1. A 101, a 102, a 103 e assim por diante. A máquina 1 pode ser, por exemplo, uma prensa. Eu tenho 6 máquinas do tipo 2, podem ser fresadoras. 6 máquinas do tipo 3, tornos e assim por diante. O que é cada máquina não interessa para nós nesse momento. Esse caso aqui é um caso bem simples, porque cada setor tem o mesmo número de máquinas. Vamos entender o seguinte, vou pegar uma peça de exemplo para nós fazermos a comparação entre esses arranjos físicos. A minha peça de exemplo tem a primeira operação numa máquina do tipo 1. Bom, vou escolher a máquina 1.06. Está marcada lá. A segunda operação é numa máquina tipo 2. Que máquina eu escolho para fazer um percurso pequeno? A 201. Depois eu vou para uma máquina do tipo 3. Vou pegar a 306. Depois eu preciso de uma máquina do tipo 4. Vou para a máquina 406. Preciso de uma máquina do tipo 5 agora. A mais próxima é 506. Depois eu vou para a máquina do tipo 6. Então vou para 601. Aqui eu coloquei as sequências 1, 2, 3, 4, 5, 6 só para ficar bem fácil de entender. Pode ser em qualquer ordem os processos. Mas qual que foi a distância percorrida pela minha peça para passar por essas máquinas? A gente vai usar como exemplo aqui a distância retilinear. Ou seja, a gente anda sempre em x ou y e cada distância nossa vai ser de uma unidade. Então quando eu saio da máquina 106 e vou para a máquina 201, eu ando uma distância. Aqui eu ando, então, mais uma, já tenho 2. Para chegar na 4, eu vou passar pelo caminho da 3, não vou parar nela, mas vou passar por ela, então ando 3, ando 4, depois para chegar na 5, ando mais uma, mais 2, para chegar na 6, ando mais uma. Então eu tenho um total caminho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades percorridas. Então nesse arranjo físico, eu tenho meus setores, e nesse momento eu formei uma célula virtual de manufatura com essas máquinas. A 106, a 201, a 306, a 406, a 506 e a 601. Essas máquinas estão formando uma célula virtual. Então durante o tempo que eu estiver processando as peças nela, elas são uma célula. Quando esse lote de peças de exemplo encerrar, elas estão livres para formar células virtuais com outras máquinas. Qual que é a vantagem disso? Eu não mudo o meu arranjo físico. Ou seja, senão eu teria que arrastar as máquinas para deixá-las pertinhos no canto. Por exemplo, teria que tirar todas as máquinas vermelhas daquele cantinho, para pegar essas 6 máquinas e colocar todas as 6 juntinhas naquele cantinho e fazer um U perfeito. Mas eu vou gastar muito tempo arrastando as máquinas. Então eu vou economizar esse tempo de setup, de posição de máquina, fazendo essa conexão virtual entre elas. A gente observa nesse primeiro exemplo que a distância percorrida até que foi pequena. Mas observe que enquanto essa célula estiver existindo, essas máquinas estão travadas. Eu não posso usar elas em outra peça. Então se tivesse uma segunda peça exemplo, um processo 5, 3, 2, 1, 4, alguma coisa assim, elas teriam que usar outras máquinas. Aí certamente eu ia ter que achar um caminho talvez um pouco mais longo. Durante o período que as máquinas estão utilizadas, elas não podem ser usadas por outras peças. Bom, o que é o arranjo físico parcialmente distribuído? Eu pego cada um daqueles setores e quebro, por exemplo, em 2. Aqui eu tenho um exemplo disso.
Cada setor foi quebrado em 2, de modo a misturar um pouco mais as máquinas. Com isso, eu tenho a tendência de achar caminhos mais curtos. Será que isso é verdade? Vamos pegar a mesma peça exemplo. Tenho que escolher uma máquina do tipo 1 para começar. Bom, eu tenho a 101, 102, 103, 104, 105, 106. Eu sei que a segunda operação é uma máquina 2, então eu vou escolher a 104, que está pertinho de uma 2. Então, quando eu for para a máquina do tipo 2, eu vou para a 203. Bom, a próxima tem que ser uma 3. A mais próxima ficou sendo a 306. Agora eu tenho que ir para a máquina 4, então eu vou para a máquina 401. E agora eu tenho que ir para a máquina 5. Vou pegar a 504 e para uma máquina 6, pegar a máquina 603. Eu formei uma outra célula de manufatura virtual, agora no arranjo físico parcialmente distribuído. Qual foi a distância percorrida? Eu tentei achar um caminho curto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acabei andando mais. Mas esse é o caso para uma única peça. Se eu tivesse mais peças, será que na média, no arranjo físico funcional, eu ando mais ou menos que no arranjo parcialmente distribuído? Mas como eu crio um arranjo físico aleatoriamente distribuído? Eu posso pegar o meu funcional, cortar os quadradinhos, jogar dentro de um saquinho e tirando um papelzinho de cada vez. Eu vou fazer um caminho que vai percorrer no meu chão de fábrica, cada papelzinho que eu pego, eu colo na posição. Ou seja, eu estou sendo aleatório, estou deixando a sorte levar o meu arranjo físico. Observe que nesse exemplo, acabou tendo alguns pequenos departamentos. Eu tenho a máquina 105 junto com a máquina 102. Eu tenho a 601 junto com a 603. A 602 está junto com a 604, ou seja, não está bem distribuído. Eu acabei criando alguns pequenos departamentos. Será que eu consigo um caminho melhor aqui? Tem chance. Então vamos pegar nossa peça de exemplo e ver se a gente acha uma célula virtual onde a rota seja curta. Então a peça 1, qual delas eu vou pegar? Tem que me lembrar que nessa peça eu vou dar 1 para 2, da 2 para 3, 3 para 4. Coloquei em sequência para ficar fácil da gente raciocinar no exemplo. Bom, eu escolhi aqui a 103 e vai para 201 e vai para 303. Depois eu escolhi a 401 que vai para 501 e termina na 602. Que tamanho ficou essa rota? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, andei bem menos que o arranjo físico parcialmente distribuído e menos ainda que o arranjo físico funcional. Interessante. Então andei apenas 6 unidades de distância. Mas se tivesse várias peças ocupando o arranjo físico, na média, quanto esse aqui seria melhor que o outro? Aí que eu quero chegar. E vamos chegar agora, finalmente, no arranjo físico maximamente distribuído. Qual que é a ideia? Eu tenho um espalhamento das máquinas de modo a não ter pequenos departamentos. Ou seja, não tem nenhuma máquina da mesma cor, uma ao lado da outra. Então, com isso, eu consigo ter uma facilidade maior de formar uma célula de manufatura virtual com uma rota curta. Vamos tentar fazer isso. Nossa peça de exemplo é 1. Agora eu tenho a dificuldade de escolher por onde começar. Então, eu dei uma olhada rápida aqui e escolhi a 106. Daqui eu vou para 204. Depois para 304, 402, 502, 601. Qual é a distância que eu estou percorrendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Acabei empatando no anterior. Mas se eu colocasse mais peças por aí, o que ia acontecer? Na média, o conjunto de peças vai andar menos, igual ou mais? Então é aí que vocês vão fazer um exercício para entregar nesta semana. Mas o enunciado do exercício fica no outro tema. Pessoal, vocês conheceram alguns arranjos físicos diferentes dos clássicos, então esse foi o objetivo do nosso tema C. Até mais!